Boa tarde, boa noite, bom dia! Olha só quem eu trouxe, mais Dostoiévski. Essa mulher gosta de Dostoiévski, eu amo mesmo. Tem esse aqui que eu vou falar, O Idiota, e eu vou falar também do Crime e Castigo, tá? Esse livro aqui, ele é muito estudado em direito, né? E principalmente porque o detetive, ele é um personagem muito rico, devido a investigação que ele faz para descobrir o crime aqui. E o que acontece aqui? O Raskolnikov, ele é um jovem estudante pobre, né, que mora em Petersburgo, e ele tá apavorado porque ele não tem dinheiro ali para pagar a pensão, ele não tem dinheiro para nada, ele vive num lugar fédido, horrível, e quando vai falando ali o lugar, tu vai imaginando um lugar escuro, um lugar feio, né, e que ele vive. E daí ele resolve e coloca na cabeça dele que ele pode tirar a vida de uma pessoa para resolver os seus problemas. E para isso, ele começa a dar mil desculpas para si mesmo para poder ter a coragem de tirar a vida de alguém. E ele decide matar uma senhora, que é a dona da pensão, e que é uma agiota também, né? E para isso ele vai começar a pensar assim, mas ela é uma agiota, né? Ele vai dizer, mas ela já tá velha, né? Ele vai dar mil desculpas para matar, né? Para ter coragem de tirar a vida dessa pessoa por causa do dinheiro. E ele se enche de coragem, ele acaba fazendo, né? Cometendo esse crime. E ele pega, depois que ele comete esse crime, ele fica com bastante medo, suadores, terrores noturnos, e ele passa a se perturbar por causa do crime que ele cometeu, né? Ele começa assim, mesmo que ele tente desculpa, que ele busque, né? Que ele buscou assim esconder provas, tudo. Ele está sempre com esse crime na cabeça. Ele não consegue jamais se livrar desse crime que ele cometeu, né? Então vai ser aqui uma questão de que a consciência dele ali, ele tem uma consciência e ele percebe ao final das contas que ele não conseguia ser aquele super-homem do Nietzsche e que ele não, jamais ele poderia ser aquele cara que ele achava que ele ia ser, porque no final das contas ele estava ali carregado com a moral cristã, né, e a moral socrática. Então, no caso, ele se perturba mesmo, tá? Então depois ele conhece uma menina, se eu não me engano o nome dela era Sônia, e se apaixona por ela, e ele vai falando, até que chega um momento que ele vai contar para ela que no fim das contas, quando ele matou essa pessoa, ele matou, na verdade, por dinheiro, né? Mas que a morte dessa mulher foi a sua própria desgraça, a sua própria morte. Então, isso aqui é um drama de alguém que cometeu algum erro, grande erro na vida e que ele tá, na verdade, se culpando o tempo todo, tá? Então, assim, ele não tá buscando tantas justificativas para o crime dele. Tem um momento que ele começa a buscar desculpas, né, para ele mesmo, né, afinal de contas, a sociedade não é uma sociedade justa, né, ela tinha dinheiro, ela era uma agiota, ela era uma pessoa que explorava as outras pessoas, mas depois que ele comete o crime, depois de um tempo, ele vai começar a se perturbar muito, e tipo assim, terrores noturnos, suadores e coisas assim muito ruins que ele vai começar a sentir na alma dele, tá? Então o Crime e Castigo é um livro muito legal, muito bom de ler, certo? Esse livro aqui dizem que, eu não sei se é verdade, tá? Mas dizem que as pessoas que fazem faculdade de Direito, os professores sempre pedem que leiam esse livro. É um livro maravilhoso, tá? Vocês vão gostar bastante. Eu falei muito pouco aqui porque
eu sou suspeita e não sei muito bem explicar exatamente como se fosse uma professora, né, ou alguém especialista em literatura, para poder falar para vocês melhor, tá? Mas eu tive essa impressão, tive a impressão de uma pessoa que era uma pessoa extremamente solitária, desesperada, que cometeu um erro e que depois passou a ser assombrada por esse erro e nunca mais recuperou, tá? Se recuperou. Então, no caso, ele já estava preso, né? Mesmo que o momento que ele não tinha ido preso, não tinha sido descoberto o crime, a pior prisão era a prisão que ele tinha dentro dele, tá? Da própria consciência dele de ter cometido esse crime. Esse aqui, gente, o idiota, eu amei esse personagem, tá? Por que eu amei ele? Ele é muito ingênuo, ele é muito puro, ele é muito humano, ele é muito engraçado. E a parte engraçada dele é uma parte assim meio estilo Don Quixote lá, aquele livro lá do Miguel de Cervantes. Então ele é engraçado demais. Esse livro, ele também faz tempo que eu li, já tá até meio coisadinho aqui, tá rasgadinho. E esse livro, ele fala de um rapaz que ele vem de um lugar e ele tá num trem lá, né? Aí parece que ele usa uns casacos lá de couro não, é uns casacos assim, acho que se eu não me engano é de lã, uma coisa assim. E as pessoas tiram ele pra bobo, tá? Mas ele tem uma lucidez tão grande, ele é uma pessoa assim que ele não tem aquelas maldades que as pessoas têm em relação às outras pessoas, de julgar, né? Pré-julgar sem conhecer. Então ele é um homem assim que ele chega perto das pessoas sem pretensão nenhuma. Ele busca estar ali no meio porque ele é um ser humano, entendeu? Então ele vê ali as pessoas como um ser humano como ele, que merecem cuidado, que merecem respeito, e ele tá ali na dele, né? Bem na vidinha dele ali. Ele é uma espécie, ele me lembrou muito Jesus. Ele parece assim também uma parte dele que é tão pura e tão boa, tão amorosa, que ele parece Jesus. E por ele ser adulto e ele ser muito ingênuo, mas a ingenuidade dele não é uma ingenuidade em relação a verdade em relação à vida mesmo, à realidade, né? Ele consegue perceber a realidade de uma forma completamente diferente das outras pessoas. Ele consegue ver de uma forma sensível, de uma forma humana, o ser humano e a realidade das pessoas. Então, quando ele ficou rico, as pessoas vieram querer enganar ele, teve um lá que disse que era filho dele, tudo, e depois ele descobriu, ele não guardou mágoa, ele não guardou raiva daquelas pessoas ali que estavam fazendo ele de idiota, né, digamos assim, que estavam querendo explorar ele, que se aproximaram mais dele por causa disso, porque ele parecia aquelas pessoas assim, ó, eu não sou responsável por aquilo que tu pensa de mim, né, eu sou responsável por aquilo que eu sou e responsável por mim mesma, né? Pelas coisas que vocês estão fazendo, isso aí é algo que está em vocês, não está em mim. Então ele é muito bonito esse livro. Ele é um livro assim que, gente, o personagem, ele é um personagem muito, muito, muito bonito. Ele me lembra um personagem que tem nos Irmãos Karamazov, que é um dos irmãos, eu acho que é Alyosha, se eu não me engano, é o Alyosha, tá? Então ele é um pouco parecido com o Alyosha, que o Alyosha também é uma pessoa muito, muito boa. Eu lembro que eu tava lendo uma cena lá dos Karamazov, que o Alyosha tinha um gurizinho, sabe, que jogou pedra no Alyosha, que maltratou o Alyosha, uma criança, né? E o Alyosha ali, sabe, e querendo o bem dele, tratando
tratando ele com amor, com carinho. E no fim das contas, esse guri depois morreu, o Alyosha sofreu muito porque eles ficaram amigos, né? Mas aí já é uma outra história. Mas esse personagem, ele é lindo, tá? É lindo de morrer. Adorei ele, amei ele. Então são esses 2 livrinhos aqui, tá? Fiquem com Deus, dão um joinha, falem alguma coisa, o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não gostaram do vídeo, vocês podem também compartilhar para ajudar e ativar o sininho sempre que tiver um vídeo novo, eu estarei postando. Beijo, fiquem com Deus, tchau!